Bora lá então, pessoal. Muito bom dia a todos. Por aqui, Max Braga, assessor de investimentos. Este canal é um canal de notícias para os meus clientes que agora está aberto a todos do YouTube. Então, bora lá falar um pouquinho de economia, dos principais indicadores dessa manhã. Deixa eu puxar nossos números aqui. O mercado doméstico, então, encerrou a sessão de ontem, segunda-feira, no mau humor. Queda do Ibovespa, inclusive, de 1,19%. Foi um pouco maior do que as outras quedas. Teve até mercados que subiram ontem. Aqui o ambiente externo acabou sendo refletido com uma cautela maior dos investidores e também todos atentos à divulgação do IPCA desse mês, de abril, né, no caso, e isso deve ocorrer às 9 horas da manhã. Esse dado é importantíssimo em relação à política monetária, então sim, é um dado que deve mexer nos mercados. Bom, lá nos Estados Unidos já fala um pouco mais sobre Irã e Estados Unidos, mas os temores ali de que a guerra se arrastem continuam aí no radar. O petróleo volta a figurar acima dos $105, já falo mais sobre os preços também, enfim. Cenário internacional, ontem a gente teve até um dia de leve alta em alguns mercados. Por exemplo, os norte-americanos, Dow Jones subiu 0,19, S&P 500 também 0,19 e a Nasdaq até registrou uma alta um pouquinho menor, mais tímida, de 0,10. Mas conseguiram ali avançar, né? No caso aqui, infelizmente, nosso mercado não acompanhou. A principal questão é que o Donald Trump, então, declarou, né, fez declarações ali afirmando que o cessar-fogo com o Irã estaria por um fio. Enfim, é claro que é um jogo de ameaças, mas esses ruídos fazem preço e aí quem sofre é os nossos investimentos, né? Bom, na agenda econômica, então, hoje do Brasil, principal dado que é aguardado às 9 horas, a divulgação do IPCA de abril, e nos Estados Unidos o destaque fica para o CPI, tá? Que é um dos relatórios mais importantes daquela geografia. Indo para o dia de hoje já, para a gente falar um pouquinho também de bolsa, deixa eu até voltar aqui numa tela aqui, só para a gente acompanhar, né, ontem como foi a bolsa brasileira, né? Nós tivemos então 181.908 pontos, com uma queda de 1,19. A bolsa começou ali um pouquinho melhor e depois foi só para baixo. Temos as maiores altas na tela e as maiores baixas também aí, respectivamente, tá? E aí, com a gente entrando nos futuros de hoje, né, o Dow Jones, por exemplo, opera em queda, grande parte do mundo também opera em queda. Infelizmente, a Bovespa não tem mercados futuros grandes, né? A gente consegue ver os futuros da Bovespa só faltando ali praticamente meia hora para a abertura. Mas vamos lá, os índices operam em baixa, aguardando então a divulgação do CPI e os desdobramentos em questão da guerra, tá? Economistas prevêem que o CPI tenha subido 3,7%. Tudo diferente disso faz preço. E aí os preços do petróleo ampliam os ganhos depois dessas falas, né? Que o cessar-fogo, né, está incrivelmente frágil e que ele estava em estado crítico após rejeitar a contraproposta de Teherã para encerrar a guerra. No caso, né, Teherã insistiu em reparações de guerra, soberania, a palavra da moda, né, plena sobre o Estreito de Hormuz e a liberação de ativos iranianos congelados, a necessidade também de suspender todas as sanções, enfim. Desse jeito não vai sair, né? Bom, continuando então, a temporada de balanços nos Estados Unidos segue firme. Hoje temos Under Armour, Vodafone, Aramark, Toro, Tencent Music, que são algumas das empresas que divulgam seus resultados antes da abertura do mercado, tá? Dow Jones Futuro 0,04 negativo, S&P Futuro 0,37 negativo e Nasdaq Futuro 0,76 negativo também. Os mercados na Europa operam em baixa com as perspectivas de resolução
da guerra, assim por se dizer, ficando cada vez mais distantes. E temos também aí um novo componente no mercado, lá na parte europeia, no velho continente, crise política no Reino Unido. Será? Sempre, né? Mas vamos lá. O foco está em mais de 70 parlamentares do Partido Trabalhista de lá pedindo a renúncia do primeiro-ministro, ou que pelo menos estabeleçam um cronograma para sua saída após, né, um desempenho ruim do partido governista, né, considerado como desastroso nas eleições municipais na semana passada. Tá? Então, para os mercados europeus, tudo em queda. Estoque 600 0,75, Alemanha 0,77, Reino Unido 0,49, CAC na França 0,56 e Itália 1,02, todo mundo no negativo nos mercados europeus. Na Ásia e no Pacífico, os mercados fecharam sem direção única, enquanto os investidores avaliam em toda essa questão aí da guerra, que é o principal tema de lá, e não tem nada assim mais relevante do que isso, que já é bastante relevante. Xangai, então, 0,25 de queda. O Japão, né, o Nikkei lá no Japão, 0,52 de alta. Hong Kong, 0,22 queda também. Índia, 1,25 para baixo. E a Austrália também cai, 0,36. Tudo bem? Os preços do petróleo sobem, então, após essas dúvidas todas sobre o cessar-fogo. E as cotações do minério de ferro na China fecharam em baixa, interrompendo, então, uma sequência de mais de uma semana de alta dessa commodity. Tá? No caso, a China está enfrentando dificuldades para absorver os altos estoques e os altos fornos operando em níveis máximos de produção. Petróleo Brent, então, renegocia agora 2,41% de alta aos 106 dólares e 72 centavos o barril. Vamos de novo lá para cima. E o minério de ferro lá em Dalian fechou 0,98% de queda, tá bom? Para finalizar aqui os dados e o nosso dia, né, testando aqui também o novo equipamento aqui de áudio, vídeo, não consegui arrumar ainda direito, mas enfim, comentem aí o que se achou que ficou melhor ou pior. Mas vamos lá, olhando os números, então, o Bitcoin agora opera com 0,36% de queda aos 80 mil dólares, né, 80.656 dólares a unidade. Temos também o dólar ainda figurando ali na casa abaixo dos R$5, aproveitem, 4,89, e o DXY tá agora se valorizando 0,31, que significa que o dólar deve se apreciar um pouco mais no dia de hoje, tá? Isso na frente dos dados. Beleza, pessoal? Então é isso. Claro, né? Peço para vocês todos que se inscrevam no canal. Claro, quem quiser acompanhar todos os dias aqui, também ative o sininho das notificações. Críticas, sugestões, boas, ruins, enfim, qualquer coisa que você queira comentar, falar comigo diretamente na caixinha de comentários, tá bom? Nos vemos amanhã aqui no nosso Morning Call. Forte abraço a todos, bons negócios. Tchau.